Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje estaremos meditando no Salmo de número 19. Este salmo, que segundo Spurgeon, se subdivide em três partes. A primeira, do versículo 1 ao versículo 6, onde nós observamos a criação mostrando a glória de Deus. Do versículo 7 ao versículo 11, nós vamos ver a palavra de Deus mostrando a graça de Deus. E do versículo 12 até o versículo 14, nós vamos ver Davi, ele pede para receber a graça de Deus. Do versículo 1 ao versículo 6 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Nós observamos, queridos, que esta primeira parte, onde a criação de Deus vai mostrar a sua glória, Davi, ele nos fala de uma forma poética sobre este assunto, como um pastor que está contemplando a natureza, está observando a natureza. Nós aqui, queridos, podemos ver o seguinte, que quando um cientista ele vai fazer a sua pesquisa, ele vai fazer a sua observação, algumas vezes ele não sabe o que ele vai encontrar. Aqui, Davi tinha certeza que ele ia encontrar Deus através da sua natureza. E ele diz: os céus declaram a glória de Deus. Os céus, segundo Spurgeon, poderia ser o céu aéreo, o céu onde as nuvens se formam, onde há tempestade, os céus solares, o céu estelares. Então, esses três céus, nós podemos ver, e esses três céus eles vão anunciar, vão proclamar a grandeza de Deus nos seus mínimos detalhes. É claro que nós sabemos que tem o céu dos céus, mas este céu nós não podemos contemplar. Ele diz que o firmamento, ele anuncia a obra das mãos do Senhor. E isso quem vai dizer é um dia após o outro, Esse dia, essa formação desse dia, o início do dia, o fim do dia, Tudo planejado por Deus para mostrar, sim, a sua grandeza, o seu poder e que ele existe. Nós vamos observar também, queridos, que isso, o salmista diz que é sem palavra, sem som, No entanto, ele vai fazer aqui um paradoxo a partir do versículo 4, ele vai dizer: mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Por quê? Porque os céus fazem essa declaração. E ele fala disso, queridos, como se fosse um sol, um sol com uma tenda, e esse sol ele vai dizer que esse sol ele vai se personificar como se fosse um homem que está ali na lua de mel, está ali naquela primeira noite, na tenda com a sua noiva, e quando ele consuma esse casamento, ele sai. Ele diz aqui, ele sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói, dizendo que está consumado, com alegria por ter a pessoa amada. E ele vai dizer que este anúncio, esta narrativa deste herói, ele se compara exatamente, queridos, a Deus se manifestando através da sua natureza, a sua criatura. Ele vai dizer que socorre de uma extremidade à outra dos céus, e que é como o sol, que ninguém escapa ao seu calor. O que nós podemos aprender, querido, nesse texto sagrado, onde Davi ele vai expressar de uma forma poética, a criação de Deus, Deus se manifestando através da sua criação. Primeiro, Deus, através da sua criação, através da natureza, é proclamado em toda a terra. Segundo, podemos contemplar a Deus através da natureza. Terceiro, como um sol que emite o calor à terra, assim Deus,
ele se manifesta através da sua natureza para todo ser humano. E por quê? Porque um dia, quando nós estivermos na presença do Senhor, nenhum ser humano vai poder se colocar como indesculpável, como se não conhecesse a Deus. Primeiro, Deus vai se revelar através da sua natureza e depois Deus se revela através da sua palavra. Queridos, que nós possamos continuar firmes, confiando nesse Deus, que nós podemos observar Ele através da sua natureza e também, pela graça de Deus, podemos conhecer a sua palavra e podemos agora andar nela. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê graça e que nós possamos continuar confiando neste Deus, Criador de todas as coisas.